Muito bem, mais uma aula aqui do nosso treinamento O Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection. Eu desejo de coração que você esteja gostando das informações, que você esteja tirando um tempo para realmente se aprofundar em todo o conhecimento que está sendo liberado aqui. Lembrando de que é algo único, tá? É algo muito especial. Eu sei que tem muitas e muitas questões, muitas e muitas lacunas, mas eu posso garantir para você que à medida em que o treinamento for tomando forma, todas essas lacunas, todas essas questões serão respondidas para ti com a ajuda da palavra de Deus, ok? Na aula anterior, onde nós fizemos a aula número 2 do módulo 2, onde eu falei sobre cronologia, o grande desafio. O que nós analisamos na aula passada? O grande desafio em relação à cronologia é escolher a linha do tempo que nós vamos seguir. Tá? Por quê? Porque existe muita confusão em relação à linha do tempo. Tanto é que eu dei vários exemplos para você, como a cronologia, por exemplo, do hinduísmo, que é uma das mais antigas, a cronologia usada pelo budismo, a cronologia usada pela ciência moderna, tá? E a cronologia judaico-cristã, usada em especial no Ocidente pelos cristãos. Então, dessas todas, eu acho que eu deixei bem claro, tenho certeza que eu deixei bem claro para você, porque eu escolhi, então, a questão de usar a cronologia judaico-cristã. O que é a Bíblia? Usar a Bíblia realmente como base para isso, tá? Eu sei que muitas pessoas nesse momento aqui, em especial pessoas que talvez tenham formações acadêmicas, já torcem o nariz porque está falando da Bíblia, mas tudo isso eu vou colocar muitas informações aqui de peso para que, se você realmente quiser analisar, você vai ver que é uma das escolhas mais incríveis que o ser humano poderia fazer, que era levar em consideração o que a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre esse tema, tá certo? Sobre muitos e muitos outros. Muito bem, antes de nós iniciarmos, quero dar alguns lembretes a você, como eu sempre dou aqui, tá? Que essa apostila aqui, esse PDF, contendo todas as informações, desde a primeira aula até a aula 19ª, que é nesse módulo 2, tá? Se você quiser baixar esse PDF, você vai ter que entrar dentro do portal da Eduz. Como é que eu faço isso, Ronaldo? Embaixo dessa aula aqui vai ter um link, só você clicar nesse link, fazer seu cadastro, 100% gratuito, para que você tenha acesso a todas essas informações e os links que eu vou estar disponibilizando dentro do portal para facilitar a sua vida. Clicou no link, você já vai abrir, então, o vídeo específico, a matéria adicional de forma muito rápida, muito clara. Ou, se você quiser clicar aí no seu notebook, no seu celular, dentro da apostila, nos links que estarão na apostila, no PDF, também você fique à vontade, ok? Uma outra coisa é para você poder compartilhar esse conhecimento. Se ele estiver fazendo diferença para você, se você estiver gostando, compartilha com um amigo, com um parente, com um vizinho, enfim, pessoal da tua empresa, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento único. Como eu já falei aqui, esse conhecimento você vai ver que ele é muito especial, não simplesmente pelo compartilhamento de dados, porque ele vai ajudar você a entender que Deus ele continua se relacionando com a humanidade de uma forma muito específica. Não é como o sistema religioso tem falado para as pessoas. Por isso que é um conhecimento muito denso, muito especial, tá? Não daria para simplesmente em videozinhos de 5, 10, 15 minutinhos explicar esses assuntos tão profundos. E você acho que já percebeu isso, tá? Então, esse vídeo é para pessoas que gostam de fazer reflexões, de estudar de uma forma sistemática, de uma forma profunda, com a ajuda de Deus, esse tipo de assunto, ok? Um outro lembrete é sobre a questão dos exercícios. No final de cada aula você já viu que nós temos exercícios. Para quê? Para ajudar na sua retenção dos pontos altos que serão considerados aqui no estudo, ok? E se você quiser fazer parte do nosso grupo dentro do Telegram, onde vai ter um grupo de pessoas que dão valor para esse tipo de assunto, para trocar informações, colocar as novidades, os avisos lá dentro, o grupo Telegram também vai estar o link para você dentro do portal da Eduz, ok? E hoje a aula que nós iremos fazer é a aula número 3 do módulo 2. Nós vamos falar sobre Adão e Eva, mito, fábula ou realidade. Tenho certeza que você vai gostar muito desse estudo. Por exemplo, eu vou dar uma prévia aqui do que nós vamos estudar nessa aula, tá? Primeiro ponto que nós vamos destacar é o seguinte, ó. Você acredita no relato de Gênesis sobre Adão e Eva? Foi uma fábula? Foi um mito?
tá? Talvez você acredite, talvez você não acredite, não importa. Nós vamos analisar esse tema específico, tá? Você vai ver, inclusive, o que povos da Suméria, povos egípcios, da Mesopotâmia, os maores, os gregos, o que esses povos falaram, registraram sobre a origem da humanidade, que é muito parecido com o relato bíblico sobre Adão e Eva. Então não é loucura você falar sobre esse tema, tá? Você vai ver que pessoas inteligentíssimas, inclusive, usaram a vida para poder estudar sobre isso. Então é muito legal a gente fazer essa análise, porque alguns acham que é bobinho, que é história de criança, que é uma fábula, que é um mito. Mas você vai ver que vai muito além disso, tá? Um outro ponto interessante no sétimo, olha só. O relato bíblico é extraordinário pela riqueza de detalhes. É isso que nós vamos analisar. Embora isso é mencionado através, como se fossem fábulas ou mitos por muitas civilizações, mas quando você pega o relato bíblico para você analisar os detalhes, aí o teu queixo cai e você vai ver o porquê. Um outro ponto, ó, você acredita em Jesus? Talvez muitas pessoas que não creem no relato bíblico sabem que Jesus foi um personagem real. Isso é fato. Agora, o que isso tem a ver, acreditar em Jesus ou não, com o relato sobre Adão e Eva? Você vai ver que é muito interessante essa ligação. E depois, cronologia bíblica completa. Então, tudo isso dentro dessa aula número 3. Vamos lá? Vamos começar? Claro que, como eu já falei no início do nosso estudo, para que a gente possa iniciar então esses estudos, como são bem profundos, nós vamos então nos dobrar em joelhos aqui para a gente poder fazer uma oração para o nosso Pai Celestial. Tá bom? Se você quiser, você pode fazer isso aí também aonde você estiver, tá? Se for possível, mas eu vou fazer uma oração agora para a gente, tá bom? Para a gente pedir ajuda do nosso Deus, porque tudo isso daqui é para a honra e para a glória dele. É para que a gente desenvolva um relacionamento íntimo com Ele. Algo muito poderoso. Por isso que nós vamos iniciar dessa forma, tá bom? Nosso grandioso Deus e Pai, Senhor Yahvé, muito obrigado por essa oportunidade de mais uma vez tirarmos um tempo para direcionar a nossa mente e o nosso coração para as questões profundas relacionadas com o início da humanidade, Pai. Eu sei que muitas pessoas aqui de diversas formações estarão ouvindo essa aula e por isso, humildemente, eu peço ao Senhor que por meio do Teu Espírito Santo, a Sua presença esteja atuando no coração de cada uma dessas pessoas, para que deixe as suas crenças, deixe a sua bagagem relacionada com esse tema um pouco de lado, para poder analisar imparcialmente a informação que será transmitida aqui. Ajude cada um desses ouvintes, Pai, para que possa perceber e analisar, livre das distorções que foram inseridas no decorrer de milênios para distanciar as pessoas da realidade relacionada com a criação. E que cada pessoa aqui presente possa sentir a sua presença, possa sentir o seu amor, o seu interesse em se relacionar com cada uma dessas pessoas. Que o Senhor acalme o seu coração, que o Senhor ajude mesmo, sinceramente, cada pessoa a se concentrar na aula, a se concentrar nas informações e possam perceber a atuação do Teu Espírito dentro do seu interior. É algo muito especial e algo extremamente sério, Pai, essa reconexão contigo. Por isso, de forma muito humilde, com os nossos joelhos dobrados, nós pedimos a Tua orientação, a Tua ajuda. Nós pedimos a Tua força, o Teu poder, o Teu Espírito de sabedoria, para que possamos entender isso, para que cada ouvinte aqui possa realmente entender isso. Abençoa a vida de cada pessoa que estiver agora se conectando com esse objetivo nobre, que ela possa se desconectar de qualquer distração, quer sejam mídias sociais, quer sejam telefone, outras coisas, que possam se concentrar agora num estudo profundo da Tua Palavra, Pai. No nome de Teu amado Filho Cristo de coração, eu peço ao Senhor o Teu Espírito e a Tua ajuda nesse momento. Amém. Muito bem, nós vamos iniciar então. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, olha só, a essa imagem aqui. É uma imagem que foi criada justamente para que você tenha uma ideia, certo? Da sublimidade, vamos dizer assim, algo extremamente sublime. Foi a criação, certo? Do nosso lar terrestre, algo espetacular. Tanto é que você sabe que muitas pessoas, quando vão nessas ilhas, fazer certos passeios,
usam a expressão, puxa, isso aqui é um paraíso. Porque na realidade o nosso Criador ele fez de uma forma espetacular. Imagine originalmente como era o que era chamado Jardim do Éden. Então aqui é uma representação artística desse jardim. Você pode ver uma cachoeira aqui maravilhosa. Você pode ver aqui o nascer do sol, uma outra cachoeira aqui. Os dois primeiros humanos colocados nesse lugar para que eles pudessem expandir isso no lar terrestre inteiro. Só que quando nós falamos sobre isso, usamos o relato bíblico, muitos acham que é bobagem. Imagina, isso é historinha para boi dormir, isso é uma fábula, isso é um mito. E é justamente sobre isso que nós vamos considerar agora, ok? Olha só, a pergunta que eu faço, você acredita no relato de Gênesis sobre Adão e Eva? Talvez você acredite, talvez você não acredite, dependendo da sua formação, você não vai acreditar mesmo, entendeu? Será que não é apenas uma fábula ou mito? O que é isso? Um grande número de pessoas, eu posso dizer, que acredita, né, tem certeza de que é uma fábula ou um mito. Então eu convido você a se despir, num primeiro momento, de tudo que você acredita, dessas muralhas, desses paradigmas, certo? Relacionados com esse tema, e analise essas informações aqui. Eu vou deixar depois toda a base de pesquisa, onde eu fui buscar, as enciclopédias, enfim, tudo para que você possa avaliar com a sua mente aberta, tá? Porque depois você vai ver qual das propostas faz mais sentido, porque você é inteligente. Nós somos criados de uma forma inteligente, tá? De uma forma espetacular, de uma forma extraordinária. Ok? Então vamos lá. Bom, a história de Adão e Eva é um dos relatos mais impactantes e profundos da Bíblia. Isso é fato. Ok? Ela nos fala sobre o quê? Ela nos fala sobre a origem da humanidade e a relação íntima com Deus e o início do conflito entre a obediência e a escolha. Olha que interessante. Mas, ao longo do tempo, o que aconteceu? Muitas pessoas têm tentado fazer o quê? Olha só. Tirar a credibilidade desse relato. Muitas pessoas, estudiosos, cientistas, e é por isso que muitos têm dúvida. Seja por motivos filosóficos, científicos, por motivos culturais, mas muitos têm tentado tirar a credibilidade do relato bíblico. Tá? Vamos explorar então algumas dessas críticas, cada uma delas, aliás, algumas dessas maiores críticas, tá? E depois vamos refletir sobre a riqueza desse tema. Tá? E por fim, algumas pesquisas profundas para que você possa refletir, fazer uma profunda reflexão. Tá bom? Então vamos lá. Primeira crítica. Esse relato é só um mito antigo, como tantas outras histórias da criação. Essa é uma das críticas. É mais um mito, é mais uma fábula. Alguns dizem que o relato de Adão e Eva é apenas uma fábula, ok? Semelhante aos mitos da criação de outras culturas antigas, como os babilônios, como os gregos. Para essas pessoas a narrativa teria sido o quê? Inventada. Por que inventada? Como uma maneira de explicar questões que os povos antigos não conseguiam compreender cientificamente falando. Então, por isso que eles criaram isso daí para tentar explicar. Muito bem, qual que é a resposta que eu vou dar para você? Uma das respostas. Apesar das semelhanças superficiais, eu posso dizer assim, e você vai ver por que superficial, com outros relatos, o texto bíblico ele se destaca pela profundidade teológica, pela profundidade moral. Você vai ver que existe um abismo entre esses relatos dessas civilizações e o que a Bíblia fala sobre isso. Ele não trata apenas da criação, o relato bíblico, mas da natureza humana, do propósito divino, do impacto das escolhas. O relato bíblico ele vai analisar e você vai ver com precisão as questões universais relacionadas com a culpa, relacionadas com a redenção e relacionadas com o Criador. Por isso você vai ver que ele é muito diferente, tá? Segunda crítica usada aí por muitas pessoas para descredibilizar o relato bíblico, tá? A ciência prova que o ser humano veio da evolução, não de um casal original, ou seja, que não foi criado por Deus. Muito bem. Essa crítica aponta para quê? Para o modelo da evolução. Só que eu quero que você já entenda aqui que o modelo da evolução é uma teoria que tem mais de 200 anos e que ainda não foi provado. Quase 200 anos e ainda não foi provado. Continua sendo uma teoria, só que colocado pelas figuras de autoridade como se fosse um fato. E não é um fato. E você vai entender isso no decorrer desse processo, desse treinamento, dessa aula aqui. Ok?
argumentando o quê? Que não há evidência de que toda a raça humana descende de um único casal. Genética, fósseis e estudos da biologia molecular são frequentemente usados para defender essa ideia. Então nós vamos analisar os principais e você vai poder chegar às suas conclusões. Por isso que eu falei para você, tira do lado o que foi te ensinado na escola, seja lá na universidade ou onde for, presta atenção nisso daqui e nos materiais em anexo que eu vou fornecer para você. Porque você vai ver pessoas inteligentíssimas, cientistas, pesquisadores, historiadores. É algo muito legal que você vai ter. Qual que é a resposta que eu dou para as pessoas que falam que a ciência provou que o ser humano veio da evolução? Bom, o relato de Gênesis, para começar, ele, olha só, não é um manual científico, mas uma revelação espiritual. Esse é o primeiro ponto que é muito importante você ter em mente. O relato de Gênesis não foi feito para ser um manual científico, tá? Mas uma revelação espiritual de Deus, certo? Para a humanidade. A ciência tem seus métodos, mas ainda há debates complexos sobre a origem, por exemplo, da consciência, sobre a origem da moralidade e até mesmo da complexidade genética. Mesmo muitos cientistas reconhecem que há um número enorme de lacunas que a ciência não explica completamente. Na verdade, você vai ver que ela não explica de forma alguma. E você vai ver isso. Muito bem. Terceira crítica, que é muito usada para tentar descredibilizar a palavra de Deus. A serpente e as árvores são simbólicos demais para serem reais. Bom, o que eles querem dizer com isso? Que muitos argumentam que elementos como a árvore do conhecimento, uma serpente falante, são histórias alegóricas, sem base na realidade. Qual que é a resposta que eu dou para esse tipo de crítica? Bom, mesmo que hajam aspectos simbólicos, e você vai ver que eles existem sim, você vai entender os porquês existem tantos simbolismos na Bíblia, tá? Então, mesmo que haja e eles existem, isso não reduz a sua profundidade e a verdade espiritual contida nos relatos. Esses elementos apontam para realidades maiores e você vai ver isso. Como a luta, por exemplo, entre o bem e o mal, o livre-arbítrio do ser humano. Inclusive, muitos textos antigos usam simbolismos para transmitir verdades atemporais. Ok? Então, muito bem, vamos lá. A quarta crítica. Se Adão e Eva existiram mesmo, como explicamos a diversidade humana? Como de um casal humano surgiu tanta diversidade na raça humana? Uma pergunta comum é justamente essa, né? Se todos viemos de Adão e Eva, como existem tantas diferenças genéticas, culturais e linguísticas no mundo? É uma ótima pergunta. É uma ótima crítica. Qual que é a resposta que eu vou dar para você? A Bíblia sugere que a humanidade se espalhou e se diversificou ao longo do tempo, ao longo de centenas, milhares de anos, especificamente após os eventos como a Torre de Babel, que nós vamos analisar também, tá? Além disso, o que a ciência moderna mostra? Ela explica que variações genéticas podem ocorrer de maneira rápida em populações pequenas e isoladas, e você vai analisar isso. Vamos à quinta crítica agora, usada por muitas pessoas para tentar descredibilizar a palavra de Deus. Um Deus amoroso não teria permitido a queda da humanidade. Ótima questão. Esse argumento é mais emocional, questionando por que Deus colocaria Adão e Eva em uma situação onde eles poderiam falhar. Então, muitos se questionam sobre isso. Qual é a resposta que eu vou dar para essa questão? A resposta está no amor verdadeiro. Presta atenção nisso daqui. Deus não criou robôs, mas seres com a capacidade de escolher. O livre-arbítrio é essencial para o relacionamento com Ele. Inclusive, nesse ponto, vocês vão ver que muitas pessoas não acreditam em livre-arbítrio. Imagina, se Deus sabia todas as coisas, Ele não deu livre-arbítrio, isso é uma ilusão. E você vai ver durante o nosso treinamento se é ou não é uma ilusão. Tá? Mas o fato é que isso está ligado com o amor de Deus. Certo? E você vai entender isso. O relato de Adão e Eva mostra tanto as consequências das escolhas humanas, quanto o início do plano divino para restaurar a humanidade. Você vai ficar emocionado, quando você entender, se você ainda não entende, entender de verdade o plano divino para a humanidade, para a raça humana. Tá? Muito bem, então essas eram as 5 principais questões relacionadas com
Adão e Eva, né, com o início da criação, tentando descredibilizar a Bíblia como mais um livro de mitos. Então vamos lá. Um convite ao coração e à mente. Se essas críticas despertam dúvidas, que tal usar essas mesmas perguntas como pontes para um mergulho mais profundo? É o que eu sugiro a você, que é o que nós vamos fazer juntos aqui, tá? Muitos estudiosos, você vai ver isso, é muito incrível, dedicaram a vida inteira para investigar o relato bíblico. Porque alguns acham que se você for analisar isso, você está perdendo tempo, é de gente inculta. Não. Pessoas inteligentíssimas com um QI altamente elevado dedicaram a vida inteira estudando esse tema. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Para que você possa analisar isso, essas informações, com aquilo que os críticos tentam colocar. Tá bom? Não apenas como uma questão de fé, mas também de história e arqueologia. É isso que essas pessoas que foram pesquisar, que usaram a vida, foram analisar. Muitos deles nem são cristãos. Mas eles foram ver, será que isso tem base? Um livro que tantas pessoas usam como base moral, como base de referência, será que tem realmente essa credibilidade que tanto falam? Então vamos investigar. E ficaram de queixo caído ao expor o que eles realmente encontraram. Descobertas em campos como o estudo das civilizações antigas, olha só, e a análise literária de textos antigos apontam para o que? A singularidade do relato de Gênesis. É emocionante, eu fico impactado, isso mexe com o meu coração. É claro que é complicado tentar aqui diante das câmeras, né, de uma câmera, tentar passar isso para você, mas eu quero que você tente sentir isso daqui, tá? Se você se despiu já no início de seus conceitos, preconceitos, independente, você não precisa estudar isso com outras pessoas, estuda sozinho e analisa com a mente aberta, com o coração aberto. Talvez você vai continuar com o seu pensamento sobre essa questão. Tá tudo bem. Aqui eu estou mostrando o que eu sinto, o meu ponto de vista, o que eu estudei. Porque eu levei décadas, eu vou ser bem sincero para você, para poder encontrar isso, digerir isso, destilar isso e estar passando dessa forma para você mastigado. Tá? E muitas pessoas, a grande maioria, não tem paciência de agora pegar esse assunto mastigado e estudar. Tá tudo bem, entendeu? Cada um está tomando posição, mesmo que não saiba que ele está tomando posição. Mas as suas ações mostram isso. Tá tudo certo. Porque eu quero mostrar para você o seguinte: existe algo maravilhoso para o futuro, porque as pessoas estão focadas agora no que está acontecendo no mundo, nessas guerras. Ai, mas Israel e Putin e não sei o quê, e a economia e essa loucura que está acontecendo, e tantas distrações, ok? Então é por isso que eu estou trazendo esse material para vocês. Permita-se explorar com curiosidade sincera, leia os autores renomados, busque por pesquisas arqueológicas, compare diferentes visões, é isso que eu peço para você. Não confia no Ronaldo, não. Vá analisar. Pô, o Ronaldo mostrou isso, mas será que tem base? Será que realmente é assim? Deixa eu analisar também. Pega outras coisas. O relato de Adão e Eva não é apenas uma história. Olha isso, é uma janela para entender quem somos e o propósito de Deus, que Deus tem para cada um de nós. Uma janela para entender quem somos e o propósito de Deus em relação a você, em relação à sua vida, à sua família. Tá? Afinal, a verdade, quando investigada com honestidade, grava isso. A verdade, quando investigada com honestidade, tem uma força que nenhuma crítica consegue ofuscar. E esse é o meu desafio para você. Se você realmente, tudo bem, você pode até achar que eu sou louco, que é loucura isso daqui, mas analisa os fatos que eu vou apresentar para você. Vai atrás dos nomes que eu for citar aqui, das referências, dos links que eu for colocar, que é para você estudar mesmo, para você analisar mesmo. Beleza? Então vamos lá. Bom, o que a gente vai primeiro analisar aqui? Eu quero que você entenda que é incrível, mas nós encontramos relatos parecidos com o relato bíblico, parecidos, tá? Sobre Adão e Eva em diferentes culturas. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Vamos lá na Suméria. Você vai fazer uma viagem junto com o teu amigo Ronaldo aqui. Vamos para a Suméria. Tá vendo aqui, ó? Olha só, os sumérios, os babilônios. Então vamos ver. Mito no épico sumérico, olha só, Atrahasis, Enlil,
o Deus Supremo cria o homem, que ele chama de Adapa. A partir do que? Olha que incrível, a partir da argila. Adapa recebe sabedoria e imortalidade, segundo esse mito da Suméria, mas perde a chance de se tornar um deus por causa de uma transgressão. Isso lembra algo? Claro que lembra. Mas quando você vai analisar o relato completo, depois eu vou deixar até o link aqui, ó, da Wikipedia, certo? Depois você vai estudar todo o relato, se você quiser, para você entender o que eles falam em profundidade. Mas você vê que é um monte de mito, que é uma coisa meio confusa. Mas o ponto em questão é que eles mencionam que deuses criou um homem do barro e que esse pisou na bola e por isso perdeu a imortalidade. Olha que interessante. Qual que é a semelhança? A criação do homem a partir da terra, ó, e concessão de conhecimento e a possibilidade da imortalidade perdida por uma falha. Entendeu? Então, se você quiser estudar sobre isso, está aqui o link dentro do PDF ou aí na Eduz, eu vou deixar essa informação, tá? Um outro relato dos egípcios agora. O mito de Re e Maat. Olha isso, que interessante. Também a Wikipedia está aqui os dados para você depois pesquisar, tá ok? Segundo a crença egípcia, Re, que era o deus do infinito, e Maat, a deusa da ordem e da justiça, geram o universo e tudo nele, incluindo os primeiros humanos. Olha que interessante. Qual que é a semelhança? O que a gente vê? Você já viu a criação do universo e da humanidade por divindades primordiais e a importância da ordem e da harmonia na criação. Entendeu? Então é muito legal quando você passa a entender que outras culturas também mencionam algo parecido. Claro, vai ver depois aí na Wikipedia. Tem muita bagunça, muita mistura, mas a essência do que eles tentam transmitir é isso, tá? Vamos ver lá na Mesopotâmia agora, o mito de Atrahasis. Neste épico, os deuses criam o quê? Eles criam um homem para servi-los como trabalhadores. Um dilúvio é enviado para punir a humanidade por sua iniquidade, mas um homem justo, Utrapishtim, olha só, Utrapishtim é salvo e recebe a imortalidade. Qual que é a semelhança? O que a gente quer dizer aqui? A criação do homem para servir aos deuses, a punição da humanidade por seus pecados e a salvação de um indivíduo justo. Então a gente percebe semelhanças no relato bíblico. Misturou a questão de Adão e Eva, depois já foi lá para o dilúvio, mas enfim, só para você ver como esses relatos são antigos. Mais antigos do que a escrita da própria Bíblia, para você ter uma ideia, alguns desses relatos. Os povos maoris, olha só, o povo indígena lá na Nova Zelândia. Mito do Rangi e Papa. O que é isso? Segundo a tradição maori, Rangi, céu, e Papa, a terra, eram seres unidos. Seus filhos, incluindo Tani, deus das florestas, e Tanimori, o deus do sol, os separaram, criando o mundo e separando a luz da escuridão. Isso lá nos povos maoris. Qual que é a semelhança? A separação da terra e do céu, a criação do mundo por meio da ação de divindades primordiais. Então a gente percebe a semelhança com o relato bíblico. Mais uma vez vou deixar o link para que você possa analisar tudo isso nos seus detalhes, tá bom? E um último que eu quero mencionar aqui é dos gregos, tá? É um mito de Prometeu e Epimeteu. Você já deve ter ouvido falar isso, porque são filosofias, inclusive quem estuda filosofia grega, filosofia romana, já ouviu muito sobre Prometeu e Epitomeu. Prometeu era quem? Era um titã, certo? Um deus que roubou o fogo, pode ver aqui na imagem, inclusive aqui, ó, certo? Todos eles aqui eu fui mostrando as imagens, tá? De cada uma dessas civilizações aí, ó. E aqui embaixo você vê também uma das imagens aí, ó, onde ele rouba o fogo dos deuses e entrega à humanidade, concedendo-lhes o quê? Concedendo-lhes conhecimento e progresso. E Epimeteu, que era um outro titã, ele é enganado por Pandora, liberando o quê? Doenças e males para o mundo. Inclusive, você já ouviu falar sobre a caixa de Pandora, que foi aberta e liberou toda a desgraça para o mundo todo, entendeu? Então, qual que é a semelhança desse relato dos gregos para o relato bíblico, né? O roubo do conhecimento dos deuses, olha isso, e a punição da humanidade por sua transgressão e a introdução do mal no mundo. Então, mais uma vez aqui, ó, tem esse outro link, né, sobre Prometeu e Epimeteu, falando sobre as deidades esquecidas, tá?
ideias esquecidas. Então você vai ver que é muito interessante também. Leia na sua íntegra, estude para você ver o que essas civilizações já trouxeram, o que elas apresentaram. Por que é importante você fazer isso? Para você comparar agora com um relato bíblico. Porque senão a gente só fala esse pedacinho, você fala, parece a mesma coisa. Mas depois é bom você ver todo o relato, porque você vai entender por que eles colocaram num formato, por que foi registrado nesse formato de lendas, nesse formato de algo assim, de uma ilusão, tá? Então é muito importante que você faça isso. Tira um tempinho, depois você volta aqui para dar continuidade, tá bom? Então vamos lá. O relato bíblico é extraordinário. Agora nós vamos analisar. Você já ouviu o que as civilizações falaram, talvez já deva ter visto os links, e agora vamos ver, vamos comparar aquilo que você analisou com o relato bíblico sobre a criação da humanidade. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto. Gênesis mostra com clareza, primeiro, quem é o Criador, qual é o seu nome. Esse é o primeiro aspecto que eu quero que você entenda. Os outros não fazem isso, tá? Segundo, qual o seu propósito ao criar a humanidade por meio de Adão e Eva? Então Deus é Deus de propósito. Então Ele estabeleceu isso. Ele mostra isso. Terceiro ponto, qual a forma como se relacionou inicialmente no Éden com o primeiro casal humano? Isso é mostrado. Quarto ponto, como foram as ordens específicas sobre o que podiam e o que não podiam fazer? O quinto ponto, como foi a queda da humanidade? Quais foram os detalhes? Como Deus restauraria a humanidade por meio de quem? Qual seria a linhagem das pessoas que conduziriam até o Salvador, aquele que seria o resgatador? Sexto ponto, qual a razão da depravação profunda da humanidade? Sétimo, como e por que Deus teve que intervir com o primeiro reset na humanidade, que foi o dilúvio? Como houve sobreviventes ao grande reset? Nono ponto, que instruções detalhadas e precisas foram dadas sobre a embarcação que deveria ser construída para a preservação das espécies? Como foi isso? Décimo ponto, quais foram as instruções dadas aos descendentes de Noé após saírem da arca? 11º ponto, como a humanidade foi se perdendo novamente e por quê? 12º ponto, por que ele decidiu escolher dentre todos os povos da época um povo para representá-lo? 13º ponto, por que ele foi tão detalhista em relação à genealogia que levaria ao Cristo, ao ungido, ao escolhido, por meio desse povo específico? 14º ponto, como Deus esteve sempre ao lado da raça humana, dando-lhes instruções precisas sobre como o adorar. E o 15º ponto, porque ele fez questão de manter um registro escrito, sagrado, como orientações para gerações futuras. E muito, muito mais você irá entender ao examinar o relato bíblico sobre a criação. Então, em todos esses relatos, muitos outros que nós encontramos, tá? Nós encontramos uma similaridade no quê? Com o relato bíblico, certo? A diferença é que em todos esses registros antigos, não só esses 5 que eu citei, mas todos os outros, a impressão que se dá que realmente se trata de lendas, de mitos, por falta do quê? De detalhes, de informações. Agora, quando você pega, por exemplo, essas 15 questões que eu mencionei para você, todas elas são respondidas em detalhes nesse registro histórico, nesse registro bíblico. É muito diferente quando você começa a analisar, tá? Então esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer para você. Agora uma outra questão que nós vamos analisar é o seguinte. Muitas pessoas que acabam desconsiderando, torcendo o nariz com o relato de Adão e Eva, acreditam em Jesus. Então se você acredita em Jesus, o que isso tem a ver com o relato de Adão e Eva? Agora você vai ver que é muito interessante, tá? Durante o nosso estudo aqui, para a gente ganhar tempo, eu não vou abrir diretamente a Bíblia, certo? Aqui online. Mas você pode fazer isso, acompanhar a leitura, inclusive ler textos antes, textos depois, versículos depois, ou mesmo um capítulo inteiro que nós estivermos estudando. Você pode fazer isso também. Mas eu já copiei o versículo específico de cada um dos textos que nós iremos ler para a gente ganhar aqui um pouquinho mais de agilidade, tá bom? Mas o que eu sugiro para você poder estudar mais profundamente? Deixa eu pegar aqui para você ver.
Deixa eu só pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, aqui, ó. Você pode olhar aqui a Bíblia Online, tá? O que é a Bíblia Online? bibliaonline.com. É muito legal porque ela tem várias versões. Aqui, por exemplo, está o texto de Mateus capítulo 6. Tá vendo aqui, ó? Então você tem... Ronaldo, qual versão está sendo usada aí, ó? Você vem aqui, certo? Clica aqui nesses 3 tracinhos. Você vem aqui, ó, Bíblia. Ele vai te mostrar qual que é a versão que está sendo usada aqui. No caso, essa versão é a nova versão internacional. Eu quero ouvir aqui na Almeida Corrigida e Fiel. Você clica aqui, automaticamente ele já vai mudar para a versão específica. Ronaldo, por que é importante analisar várias versões? Porque você vai ver depois, a gente vai falar sobre as distorções que foram colocadas na palavra de Deus, certo? Com alguns objetivos específicos. Tudo isso você vai entender. Por isso que muitas pessoas perderam a fé na Bíblia, por causa dessas distorções. Por isso que é importante analisarmos várias versões. Às vezes um versículo mais complexo, um assunto mais profundo, é importante você abrir diversas traduções para que você possa entender corretamente qual que era a mensagem, lá, qual foi a mensagem original no hebraico, qual foi a mensagem original no grego. É por isso que eu peço para você abrir. Ronaldo, eu quero algo assim. Tem um texto grego, hebraico? Sim. Você pode, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui de novo. Você pode ir lá na Bíblia Interlinear, na Bíblia Strong. Depois eu vou deixar para vocês também o link aí para vocês, ó, tá? Que é uma Bíblia de estudo muito profunda, onde ela vai mostrar tanto o texto no português, no inglês, como ela vai mostrar também no grego. Olha só, depois ela vai mostrar no inglês. É muito interessante, palavra por palavra, para que você possa ter um sentido real. Então essa Bíblia Strong ou a Bíblia Interlinear, nesse site específico, que eu vou deixar aí na descrição dentro da Eduz, é uma maravilha para você estudar, ok? Então vamos voltar lá no nosso estudo. Bom, então uma vez entendido isso, agora você sabe que é importante sim você comparar na tua própria Bíblia, embora para que você perceba que eu realmente copiei de lá. O Ronaldo ele mexeu no versículo aqui para apoiar o que ele pensa. Não, de forma alguma. Então todos os versículos que eu citar aqui é porque eles estão realmente contidos na Bíblia Sagrada. E você pode comprovar isso dessa forma usando a Bíblia Online ou uma Bíblia pessoal que você tenha mesmo. Combinado? Então vamos lá. Bom, por que é importante a gente ver o que Jesus falou? O que tem a ver acreditar em Jesus com o relato bíblico de Gênesis? Se a gente pegar esse texto de Mateus capítulo 19, versículos 4 ao 6, ali Jesus disse o seguinte, ó, ele respondeu: vocês não leram que desde o princípio o Criador os fez, homem e mulher? Ele disse, olha isso que interessante, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Portanto, eles não são mais dois, mas um só. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O que eu quero transmitir? Por que eu li esse texto para você? Nessa passagem, ó, Jesus está respondendo o quê? Respondendo a uma pergunta sobre o divórcio para seus opositores. Tá? Inclusive, você pode ler todo o relato lá do capítulo de Mateus 19, você vai entender quem é que estava questionando Jesus aqui. Tá? Ao dar a resposta, ele cita um texto. Ele cita o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. O que diz lá em Gênesis 2, 24? Portanto, olha isso. Olha que interessante. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse foi o versículo citado por Jesus. Olha que incrível. Esse versículo faz parte do relato da criação. Ele nos conta a história de Deus criando Adão e Eva, estabelecendo o casamento como plano divino para os relacionamentos humanos. Olha que incrível! É importante você entender essa ligação. Ao citar essa passagem, Jesus afirma o quê? A verdade histórica da narrativa de Gênesis e a existência de Adão e Eva como os primeiros humanos criados por Deus. Deu para você entender a importância disso? Uma outra passagem mencionada por Jesus. Lucas capítulo 11, versículos 50 ao 51. O que Jesus disse ali? Olha só. De fato, todo o sangue de todas as pessoas desde a fundação do mundo será cobrado desta geração. E olha o que ele fala aqui. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, isso será cobrado
desta geração. Por que eu li isso para você? Nessa passagem, Jesus ele fala o quê? Ele fala sobre o sangue de todas as pessoas, desde a fundação do mundo, que inclui quem? Abel. Se você pegar o relato de Gênesis, Abel era filho de quem? Filho de Adão, filho de Eva. Abel e Caim foram seus primeiros filhos. Olha que interessante, que foi morto por seu irmão Caim. A inclusão de Abel por Jesus nesse contexto mais amplo sugere o quê? A sua aceitação do relato de Gênesis e da realidade histórica de Adão e Eva como os progenitores da humanidade. Não é fascinante quando você começa a analisar isso, gente? É muito incrível. Em conclusão, bom, embora Jesus nunca mencione Adão e Eva explicitamente, pelos nomes, né, lá nos evangelhos, as suas referências à criação do homem e da mulher, sua citação de Gênesis 2:24, sua inclusão de Abel em seu discurso, sugerem o quê? A sua crença na existência histórica de Adão e Eva como os primeiros humanos criados por Deus e na validade do relato de Gênesis, da queda, da graça e até a sua restauração posterior. Então, pergunta, faz sentido isso? O que eu coloquei para você agora aqui? Ronaldo, eu quero conhecer um pouquinho melhor sobre o relato de Gênesis. Como é que eu faço? O que eu separei para você? Olha que incrível. Aproveita, porque isso aqui é muito legal, tá? Existe um portal chamado Bible Project. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Esse Bible Project. É esse daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem muitos inscritos aqui, mais de 700 mil inscritos. E esse Bible Project, eles eles fazem resumos de uma forma muito concisa, através de imagens. E é muito legal as colocações que são feitas para que você possa ir tendo uma visão dos relatos bíblicos, entendeu? Então aqui, por exemplo, nesse link que eu vou deixar para você, eles falam sobre o relato de Gênesis, abrangendo a primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 11. Então é muito legal, porque agora é um estudo profundo da Bíblia. Então você precisa conhecer esse livro, certo? O que ele fala? Porque muitas pessoas torcem o nariz, mas nunca leram. Como é que você vai falar de um livro que você nunca leu, que você nunca estudou? Não tem como muitos que fazem isso, por quê? Preconceitos adquiridos do meio científico, da ciência moderna, adquiridos de outras pessoas que tentam descredibilizar o que a palavra de Deus diz. Tá? Então, eu vou deixar para você aí Gênesis 1:11 e depois um outro vídeo, que são rápidos, 7 minutos, 8 minutos, é onde ele vai abranger Gênesis capítulo 12 até o capítulo 50. Entendeu? Então, até o dilúvio, depois do dilúvio, todo o relato bíblico, você vai ver que é fascinante a explicação que esse Bible Project vai apresentar para você. Ok? Bom, nessa terceira aula, né, onde nós estamos falando sobre Adão e Eva, em resumo, o que a gente viu? Olha só, a história de Adão e Eva não é apenas um conto antigo, mas um fundamento sólido da fé e da humanidade. Muitos tentam fazer o quê? Que nós vimos? Desmerecê-la, dizendo que é só um mito, mas essas críticas carecem de força quando você para analisar. Por exemplo, enquanto outros relatos da criação são vagos, são inconsistentes, o relato de Gênesis é como uma tapeçaria divina. Olha isso, como uma tapeçaria de... Vou até grifar isso daqui que eu gostei desse termo. Tapeçaria divina tecida com detalhes, olha só, que conectam o Criador, o propósito humano e o plano da redenção. É fascinante quando você começa a analisar com calma. Segundo aspecto que nós analisamos, argumentos como a evolução negando um casal original ou os simbolismos da serpente, da árvore, ignoram que o relato bíblico não é um manual científico, mas uma revelação espiritual da parte de Deus para a humanidade. A ciência não responde às questões mais profundas da consciência, da moralidade ou da nossa conexão com o divino. A ciência não consegue responder isso. Além disso, quando nós comparamos as lendas de outras culturas, fica muito claro que faltam a elas o quê? Falta coerência, falta profundidade moral e espiritual que o relato de Gênesis e que o relato bíblico nos oferece. Terceiro ponto. Jesus, em Mateus capítulo 19, versículos 4 ao 6, reforça a veracidade de Adão e Eva, a verdade sobre Adão e Eva, e a sua menção de Abel em Lucas capítulo 11, versículos 50 a 51, valida o relato bíblico de Gênesis como um evento real. Isso mostra o que para nós?
Isso mostra que o relato bíblico não é apenas história, não é apenas ficção, mas uma ponte entre o Criador e a sua criação. Um quarto ponto que nós analisamos. Imagine o Gênesis como se fosse um mapa antigo, que guia o viajante para um tesouro de sabedoria eterna. Muitos escolhem ignorar o relato de Gênesis, atraídos por mapas falsos, que você vai ver que existem muitos. Mas quem o segue encontra verdades que transformam vidas. E eu desejo do fundo do coração que você realmente consiga isso, tá? Se você estiver realmente buscando isso de coração. Então, se você busca respostas, aprofunde-se no treinamento Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, movimento Deep Reconnection. Esse é um movimento de ir além das dúvidas. Esse é um movimento para você abraçar a verdade, para você descobrir como o relato de Gênesis ilumina o propósito de Deus. Então, pegue o seu mapa e comece a sua jornada agora mesmo. É o que eu desejo para você de coração. Ok? Vamos fazer então agora algumas perguntas para ajudar você então a reter esse conhecimento que nós analisamos de Gênesis nesse primeiro momento, tá? Primeira pergunta então, por que foi importante para você analisar o tema Adão e Eva, mito, fábula ou realidade? Coloca do seu jeito, como eu já expliquei, não tem certo ou errado aqui na tua resposta, tá bom? É você que vai colocar a sua percepção que você entendeu. Segunda pergunta, como conseguiu assistir todo o material como verdadeiro pesquisador, de forma imparcial, ou teve dificuldade em assistir a aula dessa forma? Coloca aí também. Terceira pergunta, qual dos relatos sobre o primeiro homem e a primeira mulher lhe pareceu mais coerente? Qual dos relatos sobre o primeiro homem? Foi da Suméria? Foi dos gregos? Ou foi o relato bíblico? Foi dos maores? Entendeu? Você tinha noção da precisão cronológica do relato bíblico sobre a criação da humanidade? A forma como Deus realmente criou? Como essa aula mexeu com você? Quais foram seus insights ao assistir essa aula? Se veio alguma coisa, coloca, registra, porque você vai ter algo assim muito denso à sua disposição para reflexões futuras. Ok? Muito bem, uma outra coisa que eu gostaria de falar é que se você estiver gostando desse treinamento, tem um grande segredo revelado, a Sã Doutrina, movimento Deep Reconnection, você também tem a oportunidade de fazer uma contribuição a nível de valores, tá, financeiros para esse trabalho que nós estamos realizando. Esse valor será usado, entendeu, para que a gente possa levar isso de uma forma mais poderosa ainda para muitas e muitas outras pessoas. Então, fica aí o número do meu Pix, se você desejar fazer, sinta-se à vontade para fazer isso, ok? Muito bem, então o que nós vimos hoje no nosso estudo, na nossa aula número 3 do módulo 2, Adão e Eva, mito, fábula ou realidade, tá? Se você estudou profundamente, tenho certeza que talvez você já tenha uma visão muito mais clara, muito mais profunda sobre esse tema, tá? Você acredita no relato de Gênesis sobre Adão e Eva? Não é apenas uma fábula ou um mito? É incrível, mas encontramos relatos parecidos como um relato bíblico sobre Adão e Eva em diferentes culturas. Aonde, Ronaldo? Na Suméria, no Egito, na Mesopotâmia, os povos maores e muitos outros na Grécia e assim vai. Entendeu? O relato bíblico é extraordinário pela riqueza de detalhes. Nós vimos isso, muito diferente. Sobre Jesus, você acredita em Cristo, em Jesus? O que isso tem a ver com relatos sobre Adão e Eva? Nós vimos também. E a cronologia bíblica completa, mostrando então que faz parte da criação do homem, certo? Esse relato de Gênesis, onde ele mostra tudo o que aconteceu durante esse processo criativo e o que aconteceu com a humanidade. Ok? Muito bem. Alguns lembretes que eu gostaria de dar para você antes de falar sobre a nossa próxima aula. Se você quiser essa apostila, se você quiser detalhes, tá? Eles estão dentro do portal chamado Eduz. O link vai estar aí para que você possa acessar esse portal. Uma outra coisa, se você quiser, você pode compartilhar esse conhecimento com seus amigos, seus parentes, seus colegas, enfim, pessoas que você gosta, que poderiam ser beneficiadas com isso. Compartilha o link para que as pessoas possam conhecer também o grande segredo revelado. Espero que você tenha feito seus exercícios e se quiser entrar dentro do grupo do Telegram, sinta-se à vontade, ok? Muito bem. Na próxima aula, o que nós vamos ver? A aula número 4, qual vai ser? Definição e explanação do termo religião, igreja e sã doutrina. Agora a gente vai começar já a entrar mais profundo, certo? Nessas questões. Nós já falamos sobre o tempo onde nós nos encontramos,
sobre o labirinto, GPS, já falamos sobre cronologia, já estudamos a questão de Adão e Eva e agora nós vamos falar sobre religiões. É importante a gente entender, porque eu preciso primeiramente estruturar você antes de abrir a minha linha do tempo, para você começar a entender detalhes mais profundos, ok? Tudo vai fazer sentido, tenha paciência. Muitos não têm paciência, mas tenha paciência, beleza? Nessa aula aqui, número 4, o que a gente vai ver? A origem e evolução do termo religião. De onde se originou? Como é que foi a evolução? Nós vamos falar sobre o cristianismo, sobre o islamismo, sobre o hinduísmo, budismo, shintoísmo, certo? Vamos falar sobre a Igreja de Jesus e as religiões. Qual a diferença que existe? Ponto 8. Versículos bíblicos que enfatizam a sã doutrina. E o 9º ponto, nós vamos falar sobre o significado da sigla IDDA. Você vai ver que é muito interessante, ok? Então, para a gente concluir esse assunto, nós vamos fazer agora uma oração para a gente poder agradecer a Deus, tá, por essa oportunidade de termos mais uma aula como essa, ok? Você pode também ficar de joelhos se você quiser, sinta-se à vontade, ok? Amado Deus e Pai, Senhor Yahvé, é com grande reverência que mais uma vez nós nos dobramos diante do Senhor para agradecer de forma muito respeitosa a oportunidade de estar vivos, de poder respirar, de termos saúde, de podermos fazer aquilo que agrada a teu coração. Muito obrigado por esse estudo agora sobre a questão de Adão e Eva, sobre o relato de Gênesis e o relato bíblico, que nos ajudam a entender o mundo como ele realmente é, Pai. Algo que foi escondido há milhares de anos, que foi distorcido, para que as pessoas não consigam enxergar a simplicidade da forma como o Senhor criou a humanidade. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito proteja a mente e o coração de cada pessoa que está envolvida nesse projeto do grande segredo revelado. Que eles consigam enxergar a realidade, Pai, que o Senhor sempre desejou que as pessoas tivessem acesso. Que eles possam enxergar que existe realmente uma luz vinda do Senhor, que está na Tua Palavra, e que isso ajude-os a entender que as respostas existem. Ajude cada pessoa para que possa ter paciência de pesquisar em profundidade e que elas entendam, Pai, que as respostas existem sim. Só que é diferente daquilo que o sistema religioso tem passado para as pessoas, que o mundo tem passado para as pessoas. Por isso, obrigado de coração por essa oportunidade. Proteja a vida de cada pessoa. Proteja os empresários, proteja os funcionários, proteja as donas de casa, proteja as mães, os pais, as crianças, os jovens. Proteja cada família, Pai, com Teu poderoso poder, com Teu amor, para que eles possam sentir realmente que são muito especiais, que eles são suficientes e que o Senhor se importa realmente com cada pessoa. Obrigado de coração pela honra de podermos entender esses assuntos. E é no nome de Jesus que nós agradecemos essa oportunidade. Amém.